Oi, gente. Aqui é a professora Loredana Moura e hoje nós vamos ver o assunto equilíbrio químico, parte de cálculos. Bora lá? Bom, o equilíbrio químico ele se dá em reações reversíveis, tá? Isso é um pré-requisito. E você pode identificar pelas setinhas indo e voltando. Quer dizer que as reações ocorrem nas duas direções. Se você tiver uma reação genérica A indo para B, produzindo C e D, você tem que A e B são reagentes, estão no início da reação, e C e D são produtos. A reação direta é no sentido que está, e a reação inversa é no sentido oposto. E cada uma dessas reações, cada um desses sentidos, vai ter uma velocidade. A direta eu vou chamar velocidade V1, a inversa eu vou chamar velocidade V2. E o equilíbrio é atingido quando essas duas velocidades se igualam, ok? Bom, essa questão aqui, ela me traz a seguinte reação. SO2 mais O2 dando SO3 com NO em cima da setinha. Lembre-se sempre que em cima da setinha aparece o catalisador, aquela substância que vai aumentar a velocidade da reação, mas ela não reage, ela não participa da reação. Ela, do jeito que entra, sai em quantidade, ela não participa ativamente. Ele pede ali no final da questão as curvas que representam as concentrações de SO2, SO3, O2 e NO são respectivamente. Bom, vamos lá. O SO2 e o O2 são substâncias que são reagentes, portanto elas são gastas. Quem está se gastando no gráfico são as curvas 2 e 3, porque estão decrescentes, estão descendo, então estão gastando. Eu tenho o NO, que é o catalisador, como eu falei no início, ele não é gasto, portanto, é a linha ali retinha, que é a constante, é o número 4. Então, coloca aqui, ó, NO é o número 4. O SO3, ele vai ser um produto, então ele vai aumentando sua concentração, porque ele está sendo produzido, só pode ser o número 1. Beleza, falta o SO2 e o O2. Gente, para saber qual dos dois é quem, basta eu olhar para a proporção. Observe lá na reação, tem 2 SO2 para 1 O2. Portanto, eu vou ter que o SO2 vai ser a curva 3, ele vai se gastar em maior quantidade, e o O2 vai ser a curva 2, que vai se gastar em menor quantidade. Porque na proporção, cada 1 mol de O2 vai gastar 2 mol de SO2, ou seja, gasta mais quem tem mais mol, certo? Portanto, na ordem, SO2 é o 3, o SO3 é o 1, então 3, 1, o O2 é o 2, 3, 1, 2 e o último é o 4. 3, 1, 2, 4. Portanto, a resposta é o item C, ok? Gente, essa questão aqui, ela diz o seguinte: com base no gráfico a seguir, calcule o valor de Kc para a reação A mais B, produzindo 2x mais 2y. E marque a alternativa correspondente. Bom, eu já informei ali para vocês que A e B são reagentes, X e Y são produtos. A gente sabe que Kc é dado pelo produto dividido pelo reagente. Se a gente for olhar no gráfico, aqui, essa curva que eu marquei aqui, ela é equivalente à curva que está subindo, ela está aumentando a sua concentração. Então, ela vai ser o produto, o X e o Y. E suas concentrações vão ser igual a 3. Essa outra curva aqui, ela está aqui na linha do 2 e vai ser a que está diminuindo, ou seja, a que está sendo gasta vai ser a curva equivalente aos reagentes, ou seja, A e B, ok? Vamos aplicar na fórmula. O Kc eu sei que vai ser produtos elevado aos seus coeficientes de balanceamento, ou seja, x ao quadrado vezes y ao quadrado, dividido pelos reagentes, que é A e B, elevado aos seus coeficientes de balanceamento, que não aparece, portanto, é 1. É A e B mesmo, tá? Substituindo na fórmula, fica o x e o y são igual a 3. Então, é 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. O A e o B são iguais a 2, as suas concentrações. Então, vai ser 2 vezes 2. Fazendo essa conta, 3 vezes 3 dá 9. Então, fica 9 vezes 9, dividido por 2 vezes 2, que dá igual a 4.
O KC vai ser igual a 9 vezes 9, que dá 81, dividido por 4, e esse valor dá uma resposta igual a 20,25, portanto, a questão dá o item B, ok? Bom, essa questão aqui, ela é uma questão que eu considero invertida, né? Geralmente a gente dá a equação química e pede a equação do KC. A gente dá a reação e pede a equação. Aqui é o contrário. Ele me deu a equação do KC e está pedindo a reação que deu origem a esse KC. Então, eu vou olhando aqui o seguinte. Primeiro, eu sei que KC é produto sobre reagente. Portanto, C e D são produtos, A e B são reagentes. Na equação, a gente sabe que reagente vem antes da setinha, produto vem depois. A gente também sabe que na equação de KC, os expoentes são os valores dos coeficientes de balanceamento de cada uma das substâncias. Então, ó, o coeficiente de balanceamento do A é 2, do B é 4, isso aqui são meus reagentes, do C é meio e do D é 5. Esses aqui são meus produtos. Ora, se eu tenho já reagentes e produtos, basta botar setinha no meio e a resposta da minha questão vai ser o item D. Bem simples, né? Para a próxima. Agora, essa aqui é uma das questões que o pessoal considera mais difícil relacionadas ao equilíbrio químico. Gente, não é tão difícil assim, não é um negócio do outro mundo. Você só tem que organizar bem os dados. A questão diz o seguinte: num vaso de reação a 45 graus Celsius e 10 atm foram colocados 1 mol de N2 e 3 mol de H2. O equilíbrio que se estabeleceu pode ser representado pela equação abaixo. N2 mais 3H2, produzindo 2NH3, todos gasosos. Qual é a composição da mistura no estado de equilíbrio, se nessa condição é obtido 0,08 mol de NH3? Gente, ele já me disse no equilíbrio quanto tem de NH3. Só que ele não falou quanto tem de N2 e de 3H2. É isso que eu vou descobrir, tá? Por isso eu já excluo os itens B e C. Olha ali na última coluna do NH3. Tem 008, 016, 016, 008, 008. 016 não pode. A questão já está me dizendo. No equilíbrio eu tenho de NH3 008. Então é a A, a D ou a E. Eu já tenho aí 2 itens eliminados, 3 itens possíveis. Para descobrir o N2 e o H2, eu tenho que fazer uma tabela. Coloco cada um deles. Eu tenho que pegar os dados da questão. No início, eu tenho 1 mol de N2, 3 mol de H2. Foi isso que a questão me falou. Gente, se a reação ainda não começou, se está no início, eu não tenho produto. Então, eu tenho 0 de NH3, está zerado. A não ser que a questão me diga que tem alguma coisa já produzida, ok? Quando eu for fazer a reação, eu tenho que lembrar, o N2 é reagente, vai diminuir a sua concentração. O H2 também é reagente, também vai diminuir. E o NH3 vai aumentar. Sempre lembrem disso. Então, o N2 e o H2 vão gastar, o NH3 vai produzir, vai aumentar a concentração dele. Bom, na reação e produção, né, durante a reação, eu vou dizer o seguinte, que eu tenho X de N2 gasto, eu tenho Y de H2 que foi gasto também, e eu tenho Z de NH3 que foi produzido, que eu consegui produzir. Para no equilíbrio, que é a situação, que é a questão quer saber, que é quanto vai ter no equilíbrio, eu sei que eu tinha no início 1 de N2 e gastei X. Então, no equilíbrio, eu vou ter o que eu tinha menos o que eu gastei, 1 menos X. Do H2, a mesma coisa. Eu vou ter, no equilíbrio, os 3 de H2 que eu tinha, menos o Y. Então, vai ser 3 menos Y, ok? E o Z ali vai ser 0,08. Por quê? Porque a questão já me disse que no equilíbrio tem 0,08 mol de NH3. Portanto, esse Z eu já sei quanto vale. 0,08 mol. Certo. Agora eu vou fazer uma proporção. Aqui, ó. 1 mol de N2 está para 2 mol de NH3. A proporção eu vou fazer sempre
de quem eu já tenho com quem eu não tenho. Eu quero descobrir aquele X e aquele Y. Então, eu vou da proporção da reação, tá vendo que é 1N2 para 3H2 para 2NH3, são os coeficientes de balanceamento ali dados. Então, você vai usar esses valores para fazer uma proporção, uma regra de 3 simples para descobrir o X e o Y. Bom, eu sei que eu tenho 1 mol de N2 para 2 mol de NH3 e sei que o X do N2 está para 0,08 do NH3, que foi o valor que a questão me deu. Portanto, se eu fizer aqui 2 vezes x dá 2x, igual a 1 vezes 0,08 dá 0,08. Portanto, esse x vai ser 0,04. Isso aqui foi o que eu gastei de N2. Portanto, se eu fizer 1 menos 0,04 é 1 menos x, eu vou dar o valor do equilíbrio do N2, que vai ser quanto? 0,96 mol. 1 menos 0,04, é só fazer uma subtração simples. Agora vamos para o Y. Eu tenho que 3H2 está para 2NH3, é a proporção da reação, os coeficientes de balanceamento, lembrem-se disso. O Y está também para 0,08, que é a linhazinha ali do reage e produz. Eu vou descobrir agora o valor do Y. Se eu pegar aqui e fizer 2 vezes Y dá 2Y, 3 vezes 0,08 dá 0,24. Portanto, o Y dá igual a 0,12 mol de N2, que eu coloco aqui. Então, 3 mol de H2 que eu tinha reagiram. E o que reagiu exatamente, o que gastou foi 0,12 mol. Portanto, se eu fizer essa relação aqui, de subtrair, porque vai ser gasto o reagente, então esse valor aqui fica igual a 2,88. E aí eu tenho a resposta da questão. Eu vou ter 0,96 de N2, 2,88 de H2 e 0,08 de NH3. Resposta item é. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, me perguntem, falem comigo. E aí, a gente conversa mais nas próximas aulas, ok? Beijão para todo mundo e tchau, tchau.